Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 17 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Preparação para o Dilúvio. Dois textos vão servir como base para o nosso estudo de hoje, que são Gênesis capítulo 6, versos 13 a 22, e ao mesmo tempo Gênesis capítulo 7, versos 1 a 10. Esses dois textos têm uma coisa em comum. É um momento em que Deus vai estar explicando para Noé que Noé deveria construir uma arca. Por quê? Porque a humanidade havia se afastado do caminho do Senhor Deus. O Senhor Deus enviaria um dilúvio sobre a terra, apesar do texto deixar claro que nunca havia ainda caído chuva do céu. A estrutura biológica que Deus havia criado, a estrutura do próprio planeta que Deus havia criado, não comportava ou não funcionava tendo como base a questão da chuva. Mas isso é questão para um outro estudo. O fato é que Deus mencionou que a água cairia do céu, que toda a terra ficaria coberta de água, e que para salvar a humanidade, ele deveria construir uma arca. O mais interessante em relação a isso é quando olhamos para o texto, percebemos que Noé era agricultor e pastor de rebanhos. O que ele entendia de navegação? Nós não estamos falando de um engenheiro naval que foi procurado por Deus com o propósito de construir um navio. Não, nós estamos falando de um indivíduo que sabia cuidar de rebanhos e que sabia cuidar de agricultura. É tanto que a primeira coisa que ele vai fazer depois que o dilúvio passa é plantar uma vinha. Ele não entendia de navegação, não era aquilo que ele sabia fazer. Mas ainda assim, Deus vai pedir que ele faça algo que ele não está acostumado a fazer. E às vezes é assim que Deus lida. Às vezes o Senhor Deus nos aborda ou trabalha com o ser humano numa perspectiva de pedir que ele faça algo que ele não está, entre aspas, preparado para fazer. Talvez seja exatamente por isso que quando o ser humano obedece, mesmo não se sentindo pronto para poder fazer, ele vai depender mais de Deus. E então o resultado final não é visto como a glória do ser humano, como o resultado do trabalho do ser humano, mas como resultado daquilo que é a obra de Deus na vida do ser humano. Tem alguns detalhes que vão ser apresentados no nosso guia de estudos que valem a pena ser mencionados. Por exemplo, Gênesis 6, verso 4, traz a seguinte mensagem: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Esse texto menciona o momento em que Deus vai dizer para ele o que ele deve fazer. Duas palavras vão aparecer aqui. Primeiro, é a palavra fazer. Ele deveria fazer uma arca. Segunda palavra, arca. Ele deveria fazer uma arca, apesar de não se sentir preparado para isso. A palavra arca, ela vai aparecer aqui em pelo menos mais dois momentos dentro do Antigo Testamento. É a mesma palavra, é a palavra tevá, em hebraico, que significa arca. Essa mesma palavra vai aparecer lá em Êxodo capítulo 2, verso 3. O contexto é completamente outro. O faraó do Egito havia mandado matar todos os meninos hebreus que nascessem, porque os hebreus estavam se multiplicando grandemente, e ele agora tinha medo que começassem um processo de rebelião contra o próprio faraó, e então o Egito poderia eventualmente perder não apenas os escravos, mas quem sabe esse grupo de escravos mais fortificados que o próprio grupo de egípcios pudessem tomar o controle do próprio país. Então os meninos, eles deveriam ser jogados no rio Nilo. O fato é que nesse capítulo 2, verso 3 do livro de Êxodo, está falando sobre Moisés quando nasceu, que seus pais, percebendo que aquele era o tempo do cumprimento das profecias, já estavam se completando 400 anos desde que Deus havia prometido para Abrão que o povo dele sairia do Egito e acabaria seguindo para a terra de Canaã. Os pais, entendendo que aquele menino poderia ser o fruto do cumprimento da profecia que havia sido feita por Deus a Abraão, eles tentaram protegê-lo. E como fizeram? O texto vai dizer assim: tomaram, pois, um cesto de junco, calafetaram-no com betume e piche, e pondo nele o menino, largaram-no no carriçal à beira do rio. O que o texto aqui está dizendo? Que os pais do Moisés, não podendo esconder esse menino por mais tempo,
tomaram um cesto. A palavra cesto aqui é também tevá, arca. Esse termo é muito interessante, eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu mencionar primeiro agora o segundo momento no qual o mesmo texto que vai aparecer lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 4, vai aparecer também. Aqui em Êxodo, capítulo 25, verso 10, num outro contexto, completamente outro. O texto vai dizer assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento e 1 côvado e meio de largura, e de 1 côvado e meio de altura. Esse é o momento no qual Deus está ordenando a Moisés que construísse uma arca. Seria a Arca da Aliança. Uma caixa feita de madeira de acácia. Dentro dessa caixa estariam as tábuas com os 10 mandamentos, estaria um pote com o maná, o alimento que Deus havia dado ao povo de Israel durante sua travessia do deserto, e ainda a vara de Arão que havia florescido, garantindo que a família de Arão permaneceria no sacerdócio dentro da nação de Israel. Essa caixa, ou Arca da Aliança, ela é chamada aqui também de tevá. Farás uma arca, uma tevá. Tevá é um termo que dentro do contexto do Antigo Testamento está relacionado a uma caixa que traz salvação. Isso aqui é interessante. Uma caixa que traz salvação. No caso da arca feita por Noé, era uma caixa que trouxe salvação para a humanidade, porque Noé construiu um barco, e se você parar para poder pensar, era um barco que não possuía, não dá nem para chamar de barco, porque essa caixa ou essa arca, ela não tinha leme, portanto não tinha como você manobrar essa mesma estrutura. A porta só poderia ser fechada ou aberta pelo lado de fora. Havia uma pequena abertura na parte superior e 3 andares, 3 compartimentos. Era como se fosse um grande container com 3 andares, aonde todos os animais, bem como mantimentos, sementes, deveriam ser estocados para que depois do dilúvio a humanidade pudesse sobreviver. Aqui a palavra é tevá. Essa arca que traz salvação trouxe salvação para a humanidade, bem como para os animais. No segundo momento, a tevá de Êxodo capítulo 2, verso 3, ela vai trazer salvação para um menino, para Moisés, aquele através do qual o Senhor Deus salvaria o seu povo que estava no contexto do cativeiro. Em Êxodo capítulo 25, verso 10, essa tevá, ela representa o trono de Deus, é a Arca da Aliança. Ela representa o trono de Deus sobre o qual está, ou dentro da qual estavam os elementos que simbolizavam ao mesmo tempo o caráter de Deus, a sua lei, como também o cuidado que Deus tem pelo seu povo, e ali estava o maná, e ao mesmo tempo a forma como o Senhor Deus dirigiria o seu povo através do conhecimento da palavra, a vara de Arão, representando o sacerdócio. Todos esses elementos representavam a forma pela qual o Senhor Deus salvaria o seu povo. A outra frase que aparece lá, naquele primeiro texto que nós lemos, o texto de Gênesis 6,14, é a palavra farás. Essa palavra, ela vai aparecer, num primeiro momento, na ordem de Deus. Você vai fazer uma arca para a salvação da humanidade. E quando o texto vai aqui, esse verbo é o verbo assá, que é em hebraico, que vai aparecer de novo em Gênesis 6, verso 22, que vai dizer assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. A palavra assá vai aparecer outra vez. A ideia é que Deus deu uma ordem, faz. E depois, na sequência, em paralelo com essa ordem de Deus, está a resposta de Noé, e ele fez. Humanamente falando, era impossível para Noé conseguir obedecer essa ordem de Deus. Primeiro, ele não era engenheiro naval. Segundo, ele sozinho não conseguiria criar uma estrutura daquela. É tanto que ele precisou de 120 anos para poder fazer o processo de construção daquela arca. Enquanto isso, ele pregava a respeito daquilo que aconteceria. O dilúvio viria sobre as pessoas. Foram 120 anos de preparo, de obediência. Às vezes achamos difícil obedecer a Deus numa situação pontual. Você encontra aqui Noé obedecendo durante 120 anos. Deus diz, faz, e ele fez.
É claro que quando você vai olhar para a Bíblia como um todo, você vai encontrar um outro paralelo em relação a isso tudo, com Tiago capítulo 2, verso 20, aonde Tiago vai dizer assim: queres ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Tiago está dizendo que o tipo de fé que Deus aceita é o tipo de fé que age. É o tipo de fé que tem coragem suficiente para dar passos como consequência dessa fé. É uma fé que te coloca em ação. Fé não é apenas um estado de espírito ou uma condição emocional, uma condição de raciocínio. Eu entendi, então faço. A ideia é exatamente a ação que vai ter lugar depois de um processo de sentimento e cognição. Eu entendi, senti que é essa a vontade de Deus, eu faço. Mesmo tendo a consciência de que por mim mesmo não sou capaz de fazer. Por isso, quando alguém tenta trabalhar a noção de salvação pelas obras, é tão inoperante. Quando o indivíduo quer fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, as obras que Deus espera do ser humano são sempre assim. Obras que vêm como consequência de um conhecimento, o conhecimento de que você entendeu aquilo que Deus espera de você, e o conhecimento de que Deus te chama, e Ele diz, se você estiver disposto a vir, eu vou criar os meios para que você execute aquilo que eu estou pedindo que você faça. E esse processo de execução tem mais a ver conosco do que com Deus. Porque todas as vezes que nós caminhamos com Deus e vamos obedecer às suas instruções, nós somos os primeiros a crescer dentro do contexto desse relacionamento. Nós somos os primeiros a crescer na relação e ao mesmo tempo na fé com Deus. Tem pessoas que dizem, eu não consigo acreditar. Aí você olha para a história delas, mesmo em situações pequenas, eles não são capazes de poder dar passos, de crer no Senhor Deus. Cada vez que você passa por um caminho estreito e apertado, cada vez que você passa por um vale sombrio de trevas e morte, quando você confia em Deus e entende que Deus está contigo, você vai sendo preparado para poder dar passos de fé maiores, maiores e maiores. E quanto mais você confia, quanto mais você anda com Deus, maiores são as respostas que você obtém da parte dele. É por isso que Noé vai aparecer na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, no versículo 7, quando o texto diz, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. E entrou na galeria dos heróis da fé, não apenas porque teve um comportamento cognitivo, não apenas porque pensou, entendeu alguma coisa, mas porque agiu baseado naquilo que pensou, naquilo que entendeu, naquilo que foi capacitado para poder fazer, apesar de, humanamente falando, não ter preparação para isso. E foi um sucesso, porque não apenas se salvou, como também salvou sua família, bem como todos os animais e a sobrevivência da própria humanidade. E Deus continua agindo da mesma maneira. Ele continua nos chamando hoje para podermos viver pela fé. E eu gostaria de orar pedindo a Ele para que nos ajudasse a viver essa experiência de fé. Você não quer se unir a mim nesse momento? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, porque nela entendemos que o Senhor nos chamou para uma vida e uma experiência de fé. Ajuda-nos a podermos dar passos de fé na direção proposta pelo Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?